Olá, pessoal. Eu sou a Nayara Bertão, repórter do Valor Invest. Estou aqui com o Milton Pilão, presidente da Horizon Valorização de Resíduos, que é nosso entrevistado de hoje da série Com a Palavra. E só lembrar vocês, né, o objetivo dessa série Com a Palavra é aproximar as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, dos pequenos investidores. Então, a gente viu um recorde de CPFs, pessoas investindo na Bolsa, querendo entender um pouco melhor esse mercado, buscar as oportunidades, né, de crescimento ali dentro, e esse programa é para falar um pouco mais das empresas que estão sendo negociadas ali e ajudar os pequenos investidores, os investidores em geral, a tomar melhores decisões. E para a gente começar aqui a nossa entrevista com a Horizon, vamos fazer um aquecimento aqui, Milton. A empresa é uma novata dentro da Bolsa, né? Ela abriu capital em fevereiro de 2021, há poucos meses, e ela é pouco conhecida ainda dos investidores brasileiros, a gente pode dizer isso. O nome já diz alguma coisa, né? Horizon Valorização de Resíduos. Aí quem entra lá no site de vocês vê uma explicação assim rápida, transformando lixo em matéria-prima e energia renovável. Já dá para dar algumas pistas, mas se você puder explicar para a gente o que na prática, né, vocês fazem, como a empresa ganha dinheiro, ou seja, qual que é o modelo de negócio dela, acho que seria legal. Perfeito. Obrigado, primeiramente, agradecer você, Nayara, e o Valor Invest pela essa oportunidade aqui, que nos dá, é um prazer estar aqui falando com você. Tentando ser bastante simples na explicação de como a gente ganha dinheiro, a companhia, como fala no próprio nome, ela faz a valorização dos resíduos gerados pela população brasileira. Esses resíduos são gerados normalmente em três principais pontos: no domicílio de cada um de nós, nas indústrias em geral e nos chamados grandes geradores, que aí está falando em shopping centers, supermercados, grandes comércios, que também fazem a sua destinação direta de resíduos aos lugares ambientalmente licenciados. Então, como é que a gente capta esse resíduo? Através dos nossos aterros sanitários. Então, a gente é proprietário de diversos aterros sanitários no Brasil, e um aterro sanitário, ele é como uma mina de minério de ferro ao contrário, ele é o grande receptor e captador do lixo gerado por toda esta população que eu acabei de explicar anteriormente. E como é que a gente recebe isso? O lixo, ele é uma matéria-prima que ele tem uma barreira logística, ele não viaja mais do que 100 quilômetros. Então, uma vez que você tem um aterro sanitário proprietário instalado numa cidade, numa região, ele acaba tendo a reserva de mercado de recebimento do lixo gerado por toda essa população que eu expliquei, ao redor de 100 quilômetros, num raio de 100 quilômetros no entorno dele, como um shopping center para uma cidade, uma mina em região que tem minério de ferro. Isso é, você acaba tendo uma reserva de mercado e uma exclusividade do recebimento do resíduo gerado nessa região, a partir do momento que você é proprietário do aterro sanitário. Então, o que é um aterro sanitário para aquele público que não conhece? O aterro sanitário, normalmente, é uma área gigantesca, uma área de 2, 3 milhões de metros quadrados, né? Onde se instalam, primeiramente, você licencia ali um empreendimento que leva, e essa é uma das grandes belezas do nosso negócio, porque você leva entre 7 e 8 anos para licenciar um aterro sanitário. O que isso quer dizer? Você tem uma grande barreira de entrada para concorrentes. Uma vez que você é proprietário de um aterro licenciado, você já está instalado. Para qualquer concorrente vir naquela mesma região, ele vai levar pelo menos 8 anos para ter um aterro ali, e mesmo assim o órgão ambiental dificilmente licencia aterros sanitários, porque são áreas muito gigantescas, e em regiões que já são atendidas por aterros sanitários licenciados. Então, qual o nosso modelo? A gente lá atrás adquiriu esses aterros sanitários, licenciou alguns, e aí nos posicionamos nessas regiões com a exclusividade de recebimento desse resíduo. A gente recebe, então, o resíduo ali, e a primeira beleza do negócio, economicamente falando, é que a gente já nos remunera já pela tarifa paga
por tonelada, do mesmo jeito que você paga pela sua energia elétrica, por qualquer commodity que você usa no seu dia a dia, a mesma coisa acontece com o resíduo. A gente recebe R$ 1 por tonelada para receber nesses empreendimentos o nosso resíduo e já nos remuneramos por isso e já geramos um EBITDA só com esse primeiro serviço. Nessas áreas, a gente licencia como se fosse um Lego gigantesco. E é gigantesco mesmo, porque um aterro sanitário chega a ter 100 metros de altura, maior do que um prédio. São montanhas gigantescas, onde você monta ali um Lego, que na verdade são o resíduo fica encapsulado em diversas células. Nessas células que a gente encapsula, a gente não permite que ele gere nenhuma contaminação ao meio ambiente. Então, dali, é assim que você faz a destinação ambientalmente correta. Segunda etapa do nosso negócio é a valorização. Então, aquele resíduo que já está remunerado nos nossos aterros, a gente coloca a tecnologia, onde essa tecnologia, e aí são várias, vou explicar as principais. A primeira é a geração de energia elétrica do resíduo. Então, nessas células que eu expliquei de encapsulamento, a gente, quando encapsula o resíduo, a gente instala tubulações que vão, através da decomposição daquele resíduo que está ali dentro dessas células, vão capturar o biogás gerado por esse resíduo. Esse biogás, ele tem um alto poder energético, então ele é capturado através de tubulações. Essas tubulações são enviadas até as plantas de energia elétrica que são instaladas dentro dos aterros sanitários e a gente gera energia elétrica renovável vinda da decomposição do resíduo sólido. Essa energia vocês vendem? As plantas são de vocês e vocês usam essa energia para vender? Sim, essa energia a gente vende, e aí você tem diversas formas de vender. A gente vende através de PPAs com grandes distribuidoras, a gente vende no Mercado Livre, a gente vende no mercado de geração distribuída. A gente hoje é a maior geradora de energia renovável de lixo do país, porque em todos os nossos aterros sanitários, e aí quando você olha no nosso site, por que chama de ecoparque? A diferença entre o ecoparque e o aterro sanitário é que o ecoparque é o aterro sanitário com todas essas tecnologias que eu vou explicar aqui de valorização de resíduos. Ele se transforma no ecoparque. É um modelo, nós não inventamos nada, é um modelo copiado do que se faz na Europa e nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Aqui o Brasil está tão atrasado nisso, e foi por isso que a gente investiu nesse mercado há 7 anos atrás, porque a gente enxergou o tamanho da oportunidade do mercado brasileiro, que não tinha nenhuma tecnologia embarcada para valorização de resíduo, como já se faz lá fora há muitos anos, e além de tudo ainda tinha lixões a céu aberto em operação no Brasil. Então, o tamanho da oportunidade era muito grande, e aí daí a nossa decisão de entrada. Mas voltando à tua pergunta da energia, a gente então gera energia em todos os ecoparques, e essa energia tem uma beleza, Nayara. Ela, até hoje, se você olhar, até uma reportagem num jornal de grande circulação aqui de São Paulo, que mostra o nosso diretor de engenharia falando um pouco da importância da energia do lixo para o Brasil, principalmente quando você vê essas crises da energia advinda de hidrelétricas por causa da falta de chuva. A gente tem hoje qual é a beleza da energia do resíduo? O resíduo é gerado pela população 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso essa é outra beleza do nosso negócio. Ele acaba não tendo crise, porque independente de crise política, econômica, variação da taxa de juros, o que quer que seja, a população está sempre gerando o lixo, que é a nossa matéria-prima e é onde a gente se remunera. Então, mesmo quando você passa por pandemias, como a gente passou agora, infelizmente, a Horizon ela não tem variação de receita, porque o nosso resíduo está sempre sendo gerado. E, ao gerar sempre o resíduo, a energia também é uma energia considerada firme, porque além de ser uma energia renovável, na legislação brasileira ela é considerada a energia mais limpa de todas, mais limpa até que a eólica e a solar, tanto que ela tem 100% hoje de desconto de TUST, que é a tarifa de transmissão. Por quê? Porque ela enquanto a eólica e a solar dependem do vento e do sol e acabam tendo uma eficiência mais baixa, a energia do lixo ela tem uma alta eficiência pelo fato de estar sendo gerada 24 horas, número 1. Número 2, pelo fato dela ser gerada dentro dos centros
de utilização dessa energia, isso é, os aterros, os ecoparques, eles estão instalados dentro das cidades. Logo, ele gera energia ali dentro da cidade, não numa hidrelétrica ou numa eólica, que a energia vem lá de longe e depende de linhas de transmissão para chegar. Então, ela é uma energia altamente valorizada, é uma energia chamada de I100, é uma energia até rara e que, com o crescimento do nosso mercado, né, obviamente a Orizon impulsionando isso, a gente passa a trazer para o mercado brasileiro uma fonte de energia renovável e firme, que vai ajudar nesses períodos que são históricos, não é só de agora, onde às vezes a chuva deixa a gente na mão e a gente passa por esses momentos que estão passando agora no setor de energia. Então, a energia é uma receita extremamente importante para a companhia, advinda da valorização. Do mesmo jeito que a gente gera essa energia, e já falando um pouquinho das tecnologias, Nayara, a gente também gera o crédito de carbono, né? Outra beleza do negócio, além dele ser altamente rentável, perene e avesso a variações econômicas e políticas de mercado, você tem um negócio ambiental, onde o ESG está no nosso DNA. Isso é, a gente hoje é o maior gerador de crédito de carbono e é o maior comercializador de crédito de carbono certificado no Brasil. E por que vai falar, mas por que você gera tanto crédito de carbono? Eu explico. Porque a gente hoje, quando o lixo é um dos grandes vilões do planeta em termos de geração de metano, de gás CO2 que vai para a atmosfera e ataca lá a camada de ozônio. A gente, nos nossos ecoparques, quando eu explico, quando a gente capsula o resíduo e capta o gás, a gente não deixa esse gás ir para a atmosfera. Então, você faz um bem para o meio ambiente. Você não deixando que esse gás vá para a atmosfera, existem lá diversos sensores que medem a quantidade de gás que a gente evita de ir para a atmosfera, e a gente é auditado anualmente por órgãos internacionais, onde a gente recebe um certificado de evitar a emissão de gases para a atmosfera, que vira dinheiro, vira o CERS, vira o crédito de carbono, que a gente comercializa com o Banco Mundial, com governos europeus e no mercado voluntário, hoje em dia, já com empresas que estão querendo apagar a sua pegada de carbono, seja aéreas, todos os setores hoje que são altamente poluidores, nos procuram para comprar o nosso crédito de carbono, gerado em todas as nossas operações, já que a gente, em todas as operações, elimina o envio do metano para a atmosfera, número 1, e número 2, além de não enviar o gás para a atmosfera e poluir, a gente ainda transforma esse gás numa energia renovável, que substitui a energia fóssil ou térmica. Então, esse é outro ponto de receita da companhia, que conversa também com o meio ambiente. Além disso, por fim, ainda na valorização, não vou falar muito aqui, mas ainda na valorização, a gente também tem a receita de vinda da parte de beneficiamento de resíduos, né? Aí estamos falando de economia circular, né? Aí, basicamente, esse é um mercado pujante, né? A gente até tem uma outra empresa do setor que também está nesse mercado com capital aberto, e a gente atua fortemente aí, dado que a gente tem um grande volume de resíduos nos nossos ecoparques, e dentro desse volume de resíduos, Nayara, existe um grande percentual de materiais que têm valor. Isso é plástico, papel, vidro, metais. Então, a gente tem, não sei se você viu, há 3 meses atrás a gente divulgou, a gente está construindo nesse momento a maior planta de separação mecanizada da América Latina, que vai ser inaugurada em janeiro do ano que vem no nosso ecoparque lá de Recife, que vai separar, o que é? Esse resíduo, quando ele chega lá no nosso aterro, em vez de ele ir para o encapsulamento direto, ele passa por uma planta que é uma indústria, né, uma indústria de triagem com sensores eletrônicos, que vão separar esses materiais do meio de todo o resíduo. Esses materiais hoje representam 20% do volume de resíduo que chegam nos nossos aterros. Então, a gente separa esses materiais e aí, de novo, cria nova receita, porque eles viram valor comercial. Então, você vai pegar o plástico e vai revender para toda a indústria de processamento de plástico, trazendo plástico renovável para a indústria. Então, a gente também tem essa linha, essa divisão, que é uma divisão que gera uma receita e um EBITDA adicional à companhia.
ótimo panorama, Milton. Acho que você já me deu vários ganchos aqui para a gente entrar no próximo bloco, que é justamente o das oportunidades, né? Seja de crescimento ou de geração de resultado da empresa. Então, queria aproveitar, inclusive, que você comentou do biogás e do crédito de carbono para entender um pouco qual que é a estratégia da empresa para essas duas áreas. E aí, crédito de carbono em especial, eu vi que vocês estão até segurando aí a comercialização dos créditos apurados esse ano, pensando até mesmo em questões de preço, né? Então, eu queria entender um pouco o que vocês imaginam para essas áreas, se vão ser áreas prioritárias em algum momento para vocês, se puder comentar um pouco. Ok. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do crédito de carbono, já que você tocou nesse tema por último aí. Basicamente, a gente realmente, como eu disse, a gente gera crédito de carbono a cada minuto em todos os nossos ecoparques, então eles estão sendo contabilizados lá, mas a gente não receitou isso até agora. Quem olhar os nossos resultados não vê essa receita no primeiro semestre, exatamente porque a nossa decisão foi mantê-los no estoque, e a gente pode fazer isso, você estoca o crédito para vender ao longo desse segundo semestre aqui. Nós já vendemos aqui em setembro vocês vão ver nos resultados aí que vierem ali em novembro, já vendemos uma parcela deles agora em setembro, e o restante será vendido ao longo do último trimestre. E por que a gente fez isso, Nayara? Porque a gente percebeu um ramp-up aí, um crescimento no preço e na demanda por crédito de carbono mundial. Existem algumas razões para isso. Primeira razão, já essa veio lá de trás, foi a troca de governo nos Estados Unidos, quando o Trump saiu e entrou o Biden. Os Estados Unidos se posicionou completamente diferente no que diz respeito às questões ambientais e às questões de apagar a pegada de carbono e de metas de descarbonização. E os Estados Unidos era um player muito importante nas convenções que regram essa comercialização. Então, agora nós teremos em novembro aí, na convenção da Noruega, exatamente a definição das novas metas, e tudo leva a crer que com esse novo posicionamento dos Estados Unidos e da própria China, agora recentemente, a gente deve ter aí um movimento forte de preço, dado que países com alta demanda vão entrar nesse acordo, e aí, obviamente, aumenta a demanda, aumenta o preço. Além disso, a gente tem visto uma conscientização ambiental ao redor do mundo e preocupações das grandes companhias que não conseguem, através dos seus próprios processos, se descarbonizar, e aí tem que ir ao mercado para comprar crédito de carbono para zerar a sua pegada. A gente percebe esse movimento muito forte desde janeiro. A gente vem sendo procurado por diversas companhias, e aí, de novo, quando você aumenta a demanda, você aumenta o preço. O que isso quer dizer? A Horizon vendeu, até o ano passado, em média, o crédito carbono dela por $2,30 nesse mercado voluntário, mercado mundial que eu expliquei, para traders, para governos europeus, para Banco Mundial. Este ano aqui, esse preço já está nos idos de $3,50, né? A gente já está enxergando isso nessa venda agora que estamos fazendo agora, e acha que até o final do ano ele encosta em $4. E para o ano que vem, para frente, a gente deve enxergar ainda uma melhora ainda maior nesse preço. Então, dado que a gente é um grande gerador, foi essa estratégia da companhia em segurar. Se eu tivesse vendido lá no começo do ano, teria vendido nos idos de $2,30, $2,40. Agora a gente foi segurando isso exatamente para, como a empresa não precisava de caixa, a gente absorve esse ganho de preço ao vender esse crédito carbono gerado no primeiro semestre. Então, além disso, a gente está muito atento, Nayara, com o mercado de varejo de crédito de carbono, né? A Horizon está olhando aí, dá um passo à frente nas nossas aquisições através da compra de uma comercializadora de crédito de carbono. A gente tem visto isso, várias plataformas aí sendo desenvolvidas e saindo no mercado, onde você leva isso ao consumidor final, né? Você cria, através de tokenização e de blockchain, a venda do crédito de carbono no varejo, né? Então, seja para
por exemplo, hoje você compra uma passagem aérea, já existem algumas companhias aéreas que você pode clicar lá e comprar com mais R$ 1 ou mais 50 centavos, você compra uma passagem de avião que seja já com a sua pegada zerada. Então, a gente imagina e pretende entrar também nesse mercado, porque aí, então, o ramp-up de preço é muito maior. Quando você leva a venda do crédito carbono para o varejo, aí você está falando em $11, em $15. Então, são coisas que, para uma empresa que gera, como a nossa, 2,5 milhões de toneladas de carbono por ano, né? Se você aumenta em $10, por exemplo, a receita desse crédito, você aumenta em $25 milhões a receita no ano, que é EBITDA na veia, porque o custo de auditoria do crédito carbono já está aqui dentro. Então, você traz 100, 125 milhões de reais de EBITDA extra para a companhia só com esse ganho de preço. Por isso que o mercado de carbono é uma área que a gente está muito ligado, muito focado, muito antenado, porque ela pode nos trazer ganhos muito exponenciais ao longo dos próximos anos. Perfeito. E com relação ao biogás, vocês, até aproveitando, né, que essa discussão também está em voga, como você mesmo comentou, as energias alternativas, os próprios fundos de investimento também buscando empresas que estão alinhadas e produzem energias alternativas. É uma área que vocês acham que tem potencial de crescimento, além até dos aterros de vocês, ou por enquanto vocês vão continuar fazendo isso dentro ali do que vocês já produzem, para depois pensar na estratégia? Não, hoje também, do mesmo jeito que eu expliquei para o crédito de carbono, vale a mesma métrica para o biogás. Isso, o biogás hoje também é um dos grandes focos dessa companhia, né? A gente pretende até nos próximos meses formar embaixo da Oris uma companhia específica de energia e biogás, né? Para poder estar concentrado ali toda a gestão dos parques de gás que nós temos nos nossos ecoparques. Então, só lembrando, a Horizon ali tem os ecoparques aqui, a gente quer montar esta empresa que vai gerir hoje a gente não tem uma empresa separada, ela tá dentro do mesmo pilar, então a gente vai montar isso aqui. Por quê? Porque, primeiro, nos nossos aterros sanitários ainda temos capacidades de instalação para captação de mais biogás. Número 2, a Horizon vai ter nos próximos 6 meses, e você deve ter visto isso no nosso IPO, grande parte do nosso recurso veio para aquisições, né? A gente está avançando muito no quesito aquisições, a ponto de que nós devemos, até o final do ano, mais do que dobrar a quantidade de resíduos e a quantidade de ecoparques que nós vamos ter sob gestão. Isso quer dizer o seguinte, para todos esses novos ecoparques, a gente vai instalar também novos campos de gás. Você vê hoje o mercado demandando o biometano renovável. Então, quando você tem essa fonte, que é a fonte que nós temos através do biogás do lixo e que a Raízen tem através da vinhaça, passa a ser uma fonte muito valorada pela ponta. Então, sim, é uma área de crescimento também e de foco da companhia para os próximos anos. A gente falou bastante de oportunidades, acho que vale também entrar agora nos riscos, né? Que também são pertinentes aí para quem está buscando investimento em bolsa, analisando empresas. Quais são os principais riscos que vocês enxergam hoje para a Horizon? E aí, riscos que vocês mesmos monitoram, né? Que sejam importantes para vocês monitorarem em termos macroeconômicos, microeconômicos, de concorrência, participação no mercado. Acho que vocês, pelo menos em encolhimento do mercado, não devem ter, né, esse risco. Na verdade, assim, Nayara, eu acho que assim, eu vou pontuar alguns riscos importantes que a gente tem nos preocupado aqui. Tá? Primeiro, risco de todos é conseguir ter uma gestão de pessoas da companhia, por isso que eu pontuei agora há pouco até um pouco sobre a bonificação, a gestão de pessoas vis-à-vis esse crescimento acelerado da companhia, né?
dado o número de oportunidades, dado o posicionamento da companhia, e dado os recursos do IPO que vieram para o nosso caixa, e obviamente a gente passa a ter um volume de oportunidades e de frentes muito grande. Isso é como eu disse, você imagina a companhia aí chegar ao final desse ano tendo pelo menos dobrado a sua posição de volume de lixo sob gestão que fazia até o IPO, não é qualquer empresa que tem esse tipo de crescimento acelerado tão rápido. Então, a gente olha a nossa perspectiva daqui para frente, duplicar, triplicar, porque ao trazer mais banco de lixo, a gente traz mais biogás, traz mais crédito de carbono, traz mais reciclagem, em progressão geométrica. Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui com a gestão de pessoas e a passagem dessa cultura para todos os ativos que a companhia estará adquirindo agora no segundo semestre. A segunda coisa, eu acho que o risco, você tem hoje, a gente trouxe para o mercado de capitais um olhar para o nosso mercado, né? Como você bem disse, porque ninguém conhecia muito o que era um aterro sanitário, o que era isso que eu estou aqui dizendo. Então, obviamente, a gente traz mais valor aos ativos que hoje não estão no mercado de capitais e que estão aí no mercado. Então, a gente teve aí uma preocupação muito grande nessa consolidação, manter os nossos princípios de aquisição com múltiplos que trouxessem valor para a companhia, né? Então, existe normalmente, quando você abre capital num mercado que é pouco conhecido como o nosso mercado e que tem o volume de oportunidades que tem, às vezes você traz um farol muito forte e aquelas empresas posicionadas que seriam potenciais vendedores dos seus ativos para um grupo consolidador como a Horizon, podem, às vezes, valorizar demais os seus ativos. Então, a gente também tem se preocupado com isso, em ter foco, não perder o foco dessa companhia. Acho que esse é um outro ponto extremamente importante. Quando você fala de um mercado com alto volume de oportunidades, é a gente não desfocar da nossa linha de atuação. A gente só atua em aterro sanitário, a gente não atua em serviços urbanos, a gente não atua em nenhuma outra área da cadeia de resíduos sólidos, vamos dizer assim, e por isso a gente tem que se manter firme nesse princípio para poder não perder sinergia a partir do momento que as novas aquisições entrarem para dentro do nosso portfólio. Falando um pouco de métricas e indicadores, o que vocês, né, da diretoria ali, do conselho, olham? Se você puder citar, por exemplo, 3 indicadores ou métricas que são importantes para o investidor acompanhar, para ele entender se vocês estão acertando, se vocês estão errando, quais são os 3 principais? Eu acho que métricas que a gente olha muito aqui é quanto em reais por tonelada de resíduo a gente gera de EBITDA, né? Então, de novo, a nossa métrica aqui é tonelada de resíduo. A gente fez o IPO com 4,7, 4,8 milhões de toneladas ano sob gestão aqui, né? Quando eu falo dobrar a companhia, eu falo nessa métrica, a gente trazer para novos aterros sanitários e novos ecoparques que, dada a sua posição regional, vão capturar mais toneladas, e aí mais toneladas para o portfólio. Meio aquela métrica de supermercado lá que tem a da prateleira, cada um tem sua métrica, aqui é por volume de resíduo. Então, você tem que estar olhando o crescimento no volume de resíduo anual e o crescimento ou pelo menos a manutenção daquela geração de EBITDA por tonelada recebida. A gente tem hoje uma margem média de 30% a 35% de geração de EBITDA por tonelada de resíduo recebida sem a valorização, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a geração de megawatt hora ano nos nossos parques de energia,
né? A gente tem demonstrado o crescimento estável nessa geração de energia, e em terceiro também a geração de crédito de carbono, que vem aí linkada na geração de energia. Então, acho que são alguns KPIs aí que a gente pode ter como avaliação da companhia, porque você vendo isto crescer, obviamente o resultado às vezes não vem de imediato, quando você traz 1 milhão de toneladas para dentro, porque ainda você não botou a energia, ainda você não botou o biogás, ainda você não colocou o crédito de carbono. Então, para um investidor que quer olhar a perspectiva de médio e longo prazo, ele tem que olhar esse crescimento no volume de resíduos sob gestão da companhia. A gente está chegando aí ao fim, últimas 2 perguntas, e acho essa bem relevante, que é sobre a política de dividendos da companhia, né? Como que funciona e o que os acionistas, principalmente os minoritários, podem esperar daqui para frente da Horizon. Eu acho que esse ano é um ano ainda de muito investimento, né? A gente não tem a previsão de distribuição de dividendos ao longo de 2021, mas 2022 essa política ela já passa a ser alterada. A gente já, com as aquisições que vão entrar para o nosso portfólio, né? A gente, vale a pena dizer aqui que a companhia tem um mantra em termos de estrutura de capital, óbvio que pós-IPO, a nossa estrutura de capital ficou extremamente desalavancada. A gente hoje tem a relação EBITDA-dívida de praticamente zero. Agora, a gente, mesmo com esse crescimento acelerado que eu estou dizendo aí para frente, a gente não pretende nos alavancar em mais do que 2 vezes a 2 vezes e meia dívida EBITDA. Isso quer dizer que a gente, como eu disse, dado que ela tem uma característica de alta geradora de caixa, a gente haverá, a partir do ano que vem, distribuição de dividendos, mas ainda não de uma forma forte, porque no ano que vem a gente ainda estará finalizando a consolidação desses investimentos. A partir de 2023, pelas nossas projeções, a gente vê aí uma perspectiva de distribuição de dividendo estável, e aí é outra beleza do negócio, que eu não falei aqui. Os nossos ecoparques, eles normalmente têm vida útil, esse é talvez KPI que faltou eu falar para você ali atrás, vida útil dos nossos parques, dos nossos ecoparques. Eles têm uma vida útil média hoje de 30 anos. Isso quer dizer o seguinte: dado que o lixo está ali, você não perde ele, você está instalando plantas de valorização, como eu posso olhar em termos de perspectiva, eu como investidor? Essa é uma empresa que tem perenidade? Essa é uma empresa que tem risco de perder cliente, de diminuir a sua receita? Não, é o contrário. A gente é um business de infraestrutura, né, com alta rentabilidade. O que quer dizer o seguinte: uma vez que você está instalado, depois que eu instalei uma planta de energia, e você pode olhar isso no nosso track record, ela vai gerar aquela energia enquanto o lixo estiver entrando ali. Como a minha vida útil é de 30 anos, eu basicamente tenho negócios cash call, onde eu vou ficar 30 anos ali recebendo energia daquela venda da planta que eu instalei inicialmente. Então, mais ou menos esta é a nossa estratégia. Por último, é a hora de vender seu peixe. Por que os investidores deveriam comprar ações da Horizon e não outras tantas aí que estão sendo negociadas no mercado? Bom, eu acho que no lado econômico-financeiro é mais ou menos do que eu falei um pouco aqui até agora, tá? É basicamente uma empresa que não traz riscos de variações de receita, dado o posicionamento que ela tem num mercado essencial. Isso é, a geração de resíduos é algo essencial para a população e para o meio ambiente, para o planeta. Número 2, um negócio de alta rentabilidade, dado a sua alta barreira de entrada. Então, a gente só tem essa alta rentabilidade porque o nosso negócio é de alta barreira de entrada. Isso quer dizer que a gente não tem concorrente na região onde a gente está instalado, e com a barreira de entrada
não terá. Número 3, a gente é uma empresa que traz perenidade, isso é, para quem quer investir com cabeça de médio e longo prazo, dado a vida útil dos ecoparques e dado essa perenidade que eu acabei de explicar, você tem um investimento que está protegido aí pelo médio e longo prazo. Isso no lado econômico-financeiro, Nayara. Do outro lado, é o lado ESG, isso é o lado ambiental, social e de governança, como eu disse, está no nosso DNA. A gente é uma empresa que, além de gerar muito valor para os nossos acionistas, a gente vê isso desde que a gente abriu o capital, mesmo o mercado tendo sofrido muito aí ao longo dos últimos meses por problemas políticos e econômicos, a gente vê como a ação da companhia anda exatamente porque os investidores reconhecem tanto esse caráter econômico-financeiro como o caráter ambiental dessa companhia. É uma companhia que ela faz bem para a alma e para o meio ambiente. Ela protege a saúde do meio ambiente e a saúde da população ao tratar aquilo que a população descarta e gerar valor naquilo que a população descarta. Então, eu acho que por essas razões, a Horizon acaba sendo muito sexy aí e tendo aí um apelo muito interessante para os investidores. Muito legal, perfeito. Obrigada, Milton. Acho que foi ótimo. Espero também que as pessoas tenham conhecido um pouco mais da empresa. A gente, obviamente, recomenda também entrar no site, né, da companhia, entrar na área de relações com investidores para olhar mais a fundo ali todos os documentos. E também, se tiverem alguma dúvida, manda para a gente, seguem a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que a gente está sempre trazendo novidades. Muito obrigada pela sua participação, Milton. Obrigado você, Nayara, e estamos abertos aí para qualquer dúvida. Até logo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.